Então, eu vou voltar aqui para a pergunta, nosso tempo já está finalizando, falta só alguns minutinhos. Eu vou fazer aqui, vou priorizar as perguntas da audiência, beleza? No livro de Segunda Reis, no Antigo Testamento, calma aí que eu vou pegar aqui o capítulo. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 22 a 24. Versículo 22 a 24, o profeta Eliseu amaldiçoou alguns rapazes em nome de Deus, porque eles chamaram Eliseu de careca. E logo em seguida aparecem duas ursas do mato e mata esses rapazes. Se Deus é misericordioso, justo e perfeito, por que ele permitiu que esses rapazes morressem por um motivo tão fútil, uma vez que Eliseu os amaldiçoou simplesmente por terem o chamado de calvo? Você citou aí uma palavra, justo. Justo. Sim. As pessoas precisam entender isso. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Agora, por que é que a pena foi tão pesada, né? Primeiro, não nega o texto bíblico. Tudo que ele leu está na Bíblia. Eliseu, por ser chamado de careca por meninos, de fato levantou, né? Fez com que duas ursas aparecessem e matassem os meninos. Foi isso que aconteceu. Não estou aqui para defender Deus, ele não precisa. Foi isso que fez mesmo. Alguém zombou, meninos zombaram de um profeta e por causa disso morreram. É isso que está na Bíblia. Agora, será que foi só porque chamaram de careca, o profeta não gostou? Será que zombaram do profeta no seu ofício de profeta e rejeitaram o profeta? Será que rejeitaram a mensagem de Eliseu? Será que valorizavam Elias, o antecessor de Eliseu, mas não aceitavam o trabalho de Eliseu? Pode ser. Agora, aconteceu isso? Aconteceu. É verdade? É verdade. Eu creio. Isso tira a misericórdia de Deus? Não. Eu já falei para vocês. Todos os seres humanos são maus e pecadores. Eu me assusto quando acontece coisa boa para nós. Não quando acontece coisa ruim. Quando acontece coisa ruim é normal, nós merecemos. Quando acontece coisa boa, é que eu fico, meu Deus, mas esse ser humano não merecia isso, não. Quando acontece coisa ruim, o ser humano merece coisa ruim, né? Mas quando merece coisa boa, eu falo, Jesus amado, o Senhor é gracioso mesmo, bondoso mesmo. Fez com que um pecador fosse salvo. Olha que bênção. Não nego esse texto, não é verdade. Por quê? Porque eu não sei. Aconteceu? Aconteceu. Tem possibilidades. Só porque zombaram? Uma possibilidade é isso mesmo. Pode ser que seja isso mesmo. Porque rejeitaram o ofício do profeta? Porque rejeitaram a mensagem do profeta? Porque queriam Elias e não Eliseu? Possibilidades. O texto não diz. O texto não diz. O texto só diz o que aconteceu. E só um detalhe. Segundo o livro dos Reis, é um texto narrativo. Isso não é doutrinário. Ou seja, conta o que aconteceu. Não te ensina a fazer como ele. Aconteceu isso, mas não é porque Eliseu fez isso que agora Deus está me permitindo matar todo mundo que me zomba. Não é assim, não. O texto está narrando um fato. Não está me doutrinando. Não está dizendo, faça como Eliseu. Não. Pastor, eu queria entrar num outro assunto que é a respeito dos livros da Bíblia, os cânons bíblicos. Por que alguns livros foram excluídos? E por que tem os apócrifos? Por que os apócrifos não são considerados livros inspirados por Deus? O que aconteceu com isso? Na verdade, nós temos na Bíblia protestante 66 livros que chamamos de sagrados. Santos, inspirados por Deus. 66. O católico vai dizer que tem 7 livros a mais. Para eles, são 73 livros. Protestante, 66. Os católicos, 73. Os judeus, 22. Que é só o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. Só que no nosso Antigo Testamento tem 39 livros. O judeu tem 22 livros. Só que nós temos, protestante, o mesmo conteúdo que os judeus. Não o mesmo número de livros. Ele deu um exemplo de 2 Reis, não foi? Isso. Para nós, primeiro livro dos Reis é um livro, segundo livro dos Reis é outro livro. Para o judeu é um livro só. Para nós, primeiro Samuel é um livro, segundo Samuel é outro livro. Para o judeu é um livro só. Então vai diminuindo o número de livros. Mas a quantidade de material, de produto, é o mesmo. Já a Igreja Católica não. A Igreja Católica tem 7 livros a mais, que foram considerados Bíblia Sagrada somente no movimento de pós-reforma protestante, no Concílio de Trento, século XVI e XVII. E não foi
oficializado pelos judeus, porque a diferença de 7 livros está no Antigo Testamento. Antigo Testamento é um conteúdo judeu. Quem decide o que é sagrado ou não do Antigo Testamento é o judeu. E existia um concílio, primeiro e segundo século, chamado Concílio de Jamnia. Jamnia é uma cidade, onde judeus se reuniram para decidirem quais livros são sagrados ou não. Os judeus decidiram por 22 livros. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, defende isso. Jerônimo defende isso, que é o autor da Vulgata Latina. Atanásio, que é o pai da ortodoxia católica, também crê que os judeus estavam certos em 22 livros. E nós seguimos o cânon judaico do Antigo Testamento. O Novo Testamento também foi firmado em 2 concílios, concílio de Hipona e concílio de Cartago, no 4º século. Esses 2 concílios firmaram 27 livros como sagrados no Novo Testamento. E aí católico e protestante concordam. Quais são os critérios do Novo Testamento, por exemplo? Livros escritos por apóstolos, livros escritos por alguém próximo aos apóstolos, livros que não entram em contradição com o restante das Escrituras, e textos, cartas, que eram reconhecidas nas igrejas dos primeiros séculos. Esses concílios não decidiram simplesmente a ferro e fogo qual texto era canônico ou não. Eles reconheceram as cartas que as igrejas reconheciam, porque a gente não tinha Bíblia fechada, a gente tinha carta que Paulo escreveu a uma cidade, carta que Paulo escreveu a outra cidade, o Evangelho de Mateus, que era circular, o Evangelho de João. Então essas cartas estavam circulando nas igrejas dos primeiros séculos. O Concílio de Cartago e Hipona sentaram, reuniram e decidiram reconhecer como sagrado as cartas que as igrejas dos primeiros séculos já tinham como doutrina. Foi assim que aconteceu a formação do cânon. Então é possível ter alguns livros perdidos? Eu creio que... Não, eu tenho certeza que vários escritos dos primeiros séculos não estão no cânon. Tenho certeza. Eu tenho certeza, por exemplo, na nossa Bíblia, nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios. 2 cartas. Só que eu sei que Paulo escreveu uma carta antes da primeira que temos. Ele disse na primeira carta dele aos Coríntios: já vos escrevi em carta. Cadê essa carta? Nós não temos. Mas eu creio que não faz falta. Porque eu creio na soberania de Deus, que decidiu, que uniu esses homens, que juntou esses homens para autorizarem qual texto é sagrado ou não. Então, vários escritos ficaram de fora. Vários. Mas eu não creio que eles eram inspirados. Esses apócrifos que você citou são os 7 livros a mais da Igreja Católica: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria e Baruque. Esses 7 livros são livros a mais que a Igreja Católica tem, que os judeus não têm e que os protestantes não têm. O movimento pós-reforma, o Concílio de Trento, vale a pena as pessoas estudarem o que foi esse movimento, tentando encerrar a reforma protestante. Mas nós já estamos aí há 507 anos comemorando a reforma protestante. Dia 31 de outubro foi 507 anos da reforma protestante. Pô, que legal. E eu queria entrar lá dentro sobre a questão do livro de Enoque. Como é que entra o livro de Enoque nessa relação? Não entra. O livro de Enoque não é sagrado. Eu nunca li, muita gente não tem acesso. É um conteúdo histórico. Até bom você falar disso. Os livros apócrifos, que são sem autoria certa, que também são chamados de deuterocanônicos, ou seja, foram colocados no cânon, na Bíblia, depois de seu fechamento. Olha para você ver. O cânon do Novo Testamento foi fechado no 3º e 4º século. Ok? Sim. Depois da Reforma Protestante, século XVI, é que esses 7 livros a mais foram considerados Bíblia. É claro que já existiam eles. Na Septuaginta, que foi um texto que Jesus usou, tinha os apócrifos, mas considerado cânon no movimento de pós-reforma. Esses livros não são demoníacos, não. Você pode ler eles, só que com um fundo histórico. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus são livros excelentes para vocês compreenderem o que aconteceu no período interbíblico, ou seja, depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até Jesus Cristo. Tem uma lacuna de 400 anos. Entre Malaquias, o último escrito do Antigo Testamento, a Jesus Cristo, tem um período de 400 anos. O que aconteceu lá no Oriente Médio, em Israel, nesse período de 400 anos? O livro de 1º e 2º Macabeus conta. Eu só não entendo que eles são inspirados. Eles são históricos. Muita coisa é contra o restante da Bíblia. Mas num conteúdo histórico, vale a pena a leitura. O que ele é contra? Por exemplo, existem questões
nos livros de Tobias, Judite, nesses apócrifos, sobre orações pelos mortos. Isso tudo é contra o restante das escrituras. Então são questões... Entra de contradição. Exato, em questões doutrinárias. Ó, legal. Ah, entendi. Entendi até o porquê de um motivo que eu vi um post que eu até compartilhei com você sobre oração aos mortos, de uma vertente do... vou falar aqui, do catolicismo. Eu vi um vídeo, aí a gente viu o vídeo e ficou achando interessante, né? Mas eu não pontuei o vídeo aqui nem para trazer para discussão. Mas enfim, agora eu vou para a pergunta aqui, que é: por que ser homossexual é uma abominação para Deus, sendo que não faz mal para ninguém? O amor entre pessoas do mesmo sexo não é válido? Não é válido. Faz mal sim. Faz mal ao homossexual, porque é um pecado. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus fez o homem... Olha só, Gênesis 2, 24.